Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, apresentando o Chave Mestra Podcast. Esse podcast aqui que eu falo que é exclusivo dos nossos escritores da editora Chave Mestra e eu sempre tenho a honra de fazer parte por aqui, porque eu aprendo todos os dias, a cada entrevista eu sempre aprendo um novo tema, um novo assunto e muitas vezes quando o tema é muito próximo, é muito comum, sempre a gente traz algo novo, porque cada escritor traz aqui a sua vivência, não só a sua experiência como profissional fora do livro, mas também a sua vivência, a sua experiência de vida que conta muito, porque cada detalhe da nossa vida é tão importante, principalmente para eles que são profissionais fora do livro, não só escritores, porque eles atendem, eles orientam, eles mentoram, eles palestram, então são muitos especialistas que temos entrevistado por aqui que tem um trabalho incrível e eu quero apresentar mais um desses trabalhos, que é com uma escritora querida. Não revele ainda, viu, José? José que está aqui com a gente também, que nos auxilia na direção dos cortes das câmeras e tudo por aqui. Não faço isso sozinha aqui não, viu? Muita gente por trás aqui das câmeras para tudo acontecer. E ele que me ajuda aqui hoje a entrevistarmos e fazermos esse podcast com ela, que é nossa escritora, do capítulo 22, que a gente está falando aqui sobre pedir ajuda é um ato de coragem. Eu sei que você muitas vezes sabe disso, mas será que você tem feito isso aí na tua vida? Com aquilo que você precisa tanto? Será que você tem pedido ajuda? Será que você tem pensado se ajuda é um ato de covardia? Ah, não, eu preciso ser seguro, firme, forte. Até quando você vai continuar aí nessa sua fortaleza, nessa sua de repente escondido aí no teu casulo? Eu não vou falar nada porque eu vou deixar ela falar. Quem vai falar com a gente, que é a escritora desse livro lindo, Um Olhar para a Saúde Mental, é ela. Ela sim vai te dar um puxão de orelha, viu? Com muito carinho, com muito profissionalismo, mas ela sim vai falar com a gente sobre esse tema. Luana Guedes. Tudo bom, Luana? Olá, é um prazer estar aqui hoje, Que bom. ainda mais para falar de um tema tão Sim. importante, né, eu gosto muito de falar sobre saúde mental, eu sempre costumo falar que eu sou apaixonada por isso, né, então, eu costumo usar muito a internet para falar sobre isso e Sim. agora falar sobre pedir ajuda em formato de um livro também é muito gratificante para mim. Ótimo. E eu quero que você fique muito à Uhum. vontade, sinta-se em casa, porque você realmente está em casa, a Sim, editora Chave Mestra, para vocês é o primeiro livro que você faz com a sim, é gente? é o primeiro. Então seja muito bem-vinda aqui, não só na editora, mas agora no podcast com a gente. E aqui é a casa de vocês, vocês que Uhum. têm a chave mestra daqui das nossas portas. Então eu falo sempre, a gente grava aqui no conteúdo em São Paulo, Alphaville, mas eles vêm de todos os lugares, então eu falo, a porta aqui estão abertas para Sim. vocês as portas, viu? Então, você tá preparado para responder tudo? Que eu vou te perguntar Sim. bastante. Então tá bom. Primeiro de tudo, Luana, me conta se você tinha vontade de escrever um livro, ou era algo distante, ou como que foi esse convite aí da editora? Olha, eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando eu recebi o convite foi uma surpresa, né. No dia 29 de dezembro eu tive uma das conversas com meu pai, e o meu pai ele é muito sonhador, né, e a gente compartilhando algumas coisas ali que eu já tinha passado na minha vida e tudo mais, ele falou pra mim: "Nossa, sua vida daria um livro. Já pensou você escrever um livro?" Aí eu não falei nada, né, mas falei: "Ai gente, isso Será? aqui tá muito distante". E aí no dia 14 de janeiro de 2025, eu recebi o convite da Vanessa para participar do livro Um Olhar para a Saúde Mental, e foi ligando uma coisa à outra, né. Uhum. Então, já tinha cogitado, mas até então era um sonho um pouco distante. E aí nesse intervalo curto de tempo, né, porque meu pai falou comigo em dezembro de 2024 e em janeiro eu recebi o convite. Olha Uhum. só. Ah, então teve parcela aí de muita Sim. vibração positiva, muita E eu até energia, anotei. muita oração, enfim, seja o que for, né? Sim, e eu anotei, né, quando meu pai falou comigo, eu anotei exatamente a frase e o dia que ele tinha falado comigo. Eu falei: "Vai que, né, Que um dia legal. eu utilize isso aqui". E aí, nesse intervalo de tempo, aconteceu o convite. Olha só, Vanessa Milk que te Sim, a Vanessa. Vanessa, beijo Aham. pra você, Vanessa Milk, nossa querida também, que também é nossa escritora, além de diretora, viu. Ela que também tem um livro com a gente. E tira uma dúvida, depois que ela convidou você,
Ela fez esse convite. Você já imaginava o que você ia escrever? Ou ela te auxiliou, te mandou alguns Uhum. títulos, alguns subtítulos ali dos capítulos? Como que foi? Durante a conversa, eu já sabia do que eu ia escrever. Quando Olha ela foi só. falando, aí eu falei: "Nossa, eu já sei o que eu quero escrever, eu quero falar sobre isso". E aí eu até perguntei se no meu capítulo, além de falar daquele tema, eu poderia compartilhar um pouco da minha história também, né. E aí foi unindo todas as coisas, né, Olha tudo foi só. colaborando ali, então eu já sabia desde o momento da reunião. Ótimo. Uhum. E aí depois como foi para escrever? Porque na hora de escrever, muitos escritores quando eu entrevisto aqui falam que na hora da escrita eles estão ali: "Ai, será que eu vou ter muito para escrever?" E aí na hora quando começa a escrever falta página, né. Sim. Foi Nossa, com foi você também? exatamente isso que aconteceu. Eu tive que ler várias vezes, lia, relia, porque eu ficava: "Gente, a minha história é muito grande, não está cabendo aqui". Aí tem a Exato. quantidade de caracteres, né, então Sim. eu precisei reler várias vezes para conseguir ir enxutando ali, tirando o que dava, mas também não tirando o conteúdo que eu queria passar, né, o tema, a minha história. Mas foi muito tranquilo na hora de escrever, né. O meu pai até falou que eu tinha que ir pra um lugar deserto, assim, Olha com só. árvores, assim, para se conectar com a natureza. Eu falei: "Não, pai, não precisa". E aí eu consegui escrever em casa também, compartilhei com a minha irmã para ver se estava esquecendo de alguma coisa, porque às vezes a gente acaba esquecendo de detalhes importantes da nossa história que marcam a nossa vida, né. Sim. Então eu fui perguntando pra minha irmã, mas aí depois na a última revisão eu falei: "Eu não vou mostrar pra ninguém, vocês vão ler só quando Olha pegar o livro". só, fazendo suspense para Sim, vender o livro uhum, já. sim, porque a família também tem que comprar, né, também Sim. tem que comprar o livro. E aí tanto é que eu mencionei algumas partes da minha história e falei de toda a minha família, né. Eu sou a mais velha, tenho 2 irmãos e tenho os meus pais, né, então eu mencionei eles ali no livro, tanto é que quando meu pai leu o livro, ele até se emocionou na parte dele, porque ele não Hum. sabia, né, do que eu estava falando. Eles sabiam do título, mas não sabiam qual que seria o conteúdo em si, né. Então foi muito tranquilo na hora de escrever, porque eu acho que quando a gente fala sobre a gente, né, sobre a nossa história, acaba sendo um pouco mais Exato. fácil, então eu acho que por isso que eu tive essa facilidade, apesar de ser o meu primeiro livro. E você pensava, por exemplo, quando veio o título, que daí você falou: "Não, já sei o que eu vou Uhum, colocar ali", e foi parte da tua história. Você pensava em: "Não, eu vou realmente colocar algo que vai impactar aqui uhum. outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas, não só mulheres", porque a gente sabe que pelo que você fala aqui, eu não vou falar o que é, ela vai falar depois, mas o que você enfrentou, né, são homens também que sofrem com isso, e como diz o título, que nem sempre querem se expor. Como ela põe aqui, ó, pedir ajuda é um ato de coragem, e nem sempre as pessoas se colocam nesse caminho de pedir ajuda, porque tem até o preconceito também, Uhum. e dela mesma no sentido de ser julgada, de acharem que: "Ah não, isso daí ou é uma frescura, ou é algo que", enfim, ela que vai falar aqui melhor. Mas você pensou exatamente: "Não, eu vou colocar isso aqui mesmo que doa pra mim, Uhum, mesmo que seja o momento da escrita que vai me, né, levar lá no passado, pra impactar outras pessoas?" uhum. E conta um pouquinho, o que que você colocou aí, do seu tema? O que que você Olha, passou? o meu objetivo era inspirar as pessoas a não desistirem, né. Uhum, Na semana passada eu dei uma palestra para jovens e adolescentes, e eu até mencionei isso, porque hoje na nossa geração, a uhum. galera acha que precisa dar conta de tudo, né. Então a gente quer ser, o super-herói, a gente quer ser a Mulher Maravilha, quer dar conta de tudo, e não precisa, né, disso. Então, o meu capítulo em si era inspirar as pessoas a não desistirem, a continuar tendo esperança e mostrar que não é só porque hoje em dia as pessoas querem dar conta de tudo, querem carregar o mundo nas costas que a gente precisa fazer isso, né. Exatamente. Então, esse foi o meu objetivo, e aí foi onde eu fui colocando a minha história também, né, porque eu acho que quando a gente fala da nossa experiência, a gente mostra que sim, eu passei por isso, eu consegui vencer, né, acaba dando um pouco mais de força para as pessoas que estão enfrentando isso também, sabe? E o que você enfrentou e que a gente pode colocar aqui, Uhum, porque a gente fala que é um spoiler só, porque não dá pra gente, uhum. falar tudo que tem no livro, adquira teu livro, inclusive deixa eu ir Sim. falando aqui,
Já dá tempo pra você tomar uma água, respirar, porque tem muito ainda que eu vou Uhum. perguntar, viu? Pra nossa escritora. E a nossa escritora que também é psicóloga. Eu apresentei aqui como escritora, mas ela também tem a vivência como psicóloga. E se você quiser adquirir, inclusive, esse livro, Um Olhar para a Saúde Mental, Caminhos para uma Vida Equilibrada, que eu amei a capa, né? Achei muito legal. E toda a aqui o sentido do design, né, que os Uhum. meninos deram lá, e parabéns também para nossa equipe aí de editorial, a equipe da Bartira, enfim. Tem muita gente por trás. Depois eu ainda vou pegar um dia aí, né, José, pra gente mostrar essa equipe toda aí que faz isso acontecer, os livros. E aí, se você quiser adquirir o teu livro, é só você entrar em contato direto com a escritora, com a Luana, porque ela é quem vai fazer a venda pra você, ela vai falar qual é a forma, a entrega e tudo mais. E se você quiser, de repente, presentear essa pessoa, que não tem coragem muitas vezes. Por quê? Muitas vezes essas pessoas, elas não têm coragem de se abrir, de pedir ajuda. Quem sabe, não é verdade, Luana? Uhum. Entregar um livro para ela. Você entrega e fala: olha, eu vi um podcast, eu consegui captar ali e ver melhor ali a Luana, que tem um trabalho lindo, que é psicóloga. Comprei esse livro para você. Pronto, você vai lá e entrega. De repente você não precisa dizer, manda o podcast, manda o livro, e que com certeza ela vai Uhum. ser impactada com essa escrita. Então é só você procurá-la lá no Instagram. A gente vai deixar na nossa descrição aqui, Luana, o seu Instagram, mas é psicóloga Luana Guedes. É Sim. isso? Uhum. Então lá no psicóloga Luana Guedes, no Instagram, você vai entrar em contato lá no direct, a equipe dela, ela, quem for te atender, enche a caixa dela de mensagem, viu? Fala que fui eu que falei. Uhum. Mas pedido de livro, pedido de palestra, mentoria, seja o que for, entre em contato, peça ajuda para você ou para alguém. Então, ela vai falar para você como você pode adquirir esse livro que tá lindo e que tem muita história impactante aqui. Aí voltando para lá, Luana, o que foi então que você enfrentou que a gente tá aqui segurando, fazendo, né, deixando o povo curioso e que você acredita que outras pessoas possam Uhum. superar, que você superou e elas podem superar? Ó, eu vou tentar contar resumidamente para a galera comprar o livro, né. Ótimo. Então é um ótimo presente, inclusive, né, porque além de você Hum. estar presenteando a pessoa com um livro, né, incentivando a leitura, você também está incentivando ela, de fato, pedir ajuda. Mas, no meu livro, no meu capítulo, eu conto um pouquinho da minha história com a depressão, né. Em 2019 eu vivi um período muito difícil e muito desafiador, onde eu precisei pedir ajuda, né, e foi, após esse pedido de ajuda que as coisas começaram, a voltar a ser como era antes, foi após esse pedido de ajuda que eu consegui voltar a sorrir, que eu consegui voltar a viver uma vida de fato que vale a pena ser vivida, né, porque nesse período, foi muito desafiador, porque eu não saía do quarto, né, eu não conseguia comer, eu emagreci 8 quilos, então foi muito difícil. E aí a minha rede de apoio, né, que é a minha família, que eu mencionei aqui, me ajudou muito, né, e minha fé também, que inclusive é uma das coisas que eu menciono, Ótimo. no livro, porque eu gosto muito de falar que a nossa fé, ela não nega a nossa dor, né, ela não vai não é só porque eu tenho fé que eu não vou sentir Ótimo. dor, né, mas a minha fé, ela vai me sustentar durante esse período, né. E quando a pessoa está depressiva, né, tem esse transtorno, precisa tomar medicação, que foi o meu caso, a gente acaba não conseguindo enxergar esperança em nada, né. É Uhum. como se todos os dias fossem nublados, né, a gente não consegue ver esperança, acha que não vai ficar feliz nunca mais. E a minha fé, que era meu alicerce, né, eu passei a questionar, então eu já não acreditava mais em nada, eu ficava: Olha "Não, só. essa fé aqui não tá me ajudando, porque se realmente isso aqui funcionasse, eu não estaria assim hoje". Mas depois de um tempo, né, conforme eu fui entendendo de fato que uma coisa não anulava a outra, foi aonde eu comecei a melhorar e comecei a usar a minha fé ao meu favor também, né, entendendo que eu poderia sim ter fé, eu poderia sim acreditar em algo, mas isso não significaria que eu não ia me sentir triste, que eu não ia, vivenciar todas as emoções que faz parte da experiência humana e a gente precisa, passar por isso, né, em alguns momentos. E por sermos corpo, alma, espírito, a Uhum, gente tem que cuidar de tudo, né? Então, na realidade, a gente precisa de um momento para cuidar disso, porque se você não tira um tempo para cuidar, acaba
virando uma bola de neve, aquilo Sim. fica mais grave, é onde vem uma necessidade mesmo de uma medicação, e também não sou contra, quem sou eu aqui para falar? A gente, na verdade, eu tô só aqui entrevistando, gente, mas passando um pouquinho para vocês do que eu entrevisto também, de Uhum. pessoas dizendo que enfrentaram isso e pela vergonha, por não querer pedir Sim. ajuda, foi caminhando para um caminho ruim. Porque Uhum. daí chegou um tempo em que estava tão grave a situação que aí precisou de medicação, precisou levar mais tempo para tratar aquilo. Então, o que você traz aqui é muito real, a necessidade de pedir ajuda enquanto é tempo. Sempre é tempo, na verdade, né, Sim, é Luana? verdade. Se cada um estiver no seu tempo, seja ele pequeno ou grande, peça ajuda, né? Sim. E eu gosto muito de usar algumas analogias, e por mais que pareça simples, eu gosto de usar a analogia de um guarda-roupa, né. Uhum. Imagina a gente colocando todas as nossas emoções ali dentro de um guarda-roupa e a gente vai colocando, igual a gente costuma fazer com as roupas, quando a gente não quer Aham. dobrar bonitinho e guardar. Chega uma hora que a gente vai abrir o guarda-roupa e aquilo tudo ali vai cair em cima da gente, né. Então, com as nossas emoções também são assim, né, não adianta a gente ficar reprimindo as nossas emoções o tempo todo, a gente precisa, vivenciar cada uma delas. E é isso que acontece quando a gente faz com a tristeza, né. "Ai, não quero viver isso aqui, não quero viver essa tristeza", e aí eu vou guardando, chega uma hora que, assim, Sim. acontece de eu ter uma depressão, né, e a minha abordagem é a TCC, né, que é a terapia cognitivo Ótimo, acho comportamental. gostoso. E na TCC a gente fala que é padrão ouro para tratar, depressão e ansiedade. Então, se você percebe que tem alguma coisa ali de errado e você já procura ajuda, o que que acontece, né? Talvez eu nem precise de medicação, porque a terapia, ela vai Olha me só. ajudar ali, né, com alguns planos de ação, com algumas coisas que eu vou precisar ir colocando durante a semana. Então, acho que talvez se eu pudesse dar um conselho aqui hoje, seria não reprima as suas emoções, né, notou que tem alguma coisa de errado, estou ficando muito triste, estou ficando com muita raiva, estou ficando muito ansioso, procure ajuda, né, porque isso vai te ajudar e pense sempre como um guarda-roupa, né, não vou ficar só ir jogando todas as emoções ali para não sentir, não, vou me permitir sentir isso, vou procurar ajuda e talvez não precise nem, de medicação, né, então eu acho Ótimo. que isso é muito importante ser falado também. E importante a gente dizer também que precisa, sim, de um especialista para isso, Sim, uhum, né, porque às vezes a pessoa avalia: "Ah, não, mas é assim mesmo, a vida é essa", porque todo mundo uhum, vive uma vida triste e é só fake lá na internet. Não, não é você que tem que se avaliar, né, sim, é uhum, a especialista que tem que avaliar. A TCC eu fiz por um bom tempo e isso é muito bom, né, a gente uhum. traz isso, e quando a gente fala da TCC, muitas pessoas conhecem, mas tem muita gente que ainda não conhece, Sim, não é uhum. verdade, Luana? Por isso que é muito bom quando você tem aqui um podcast como esse, que está esclarecendo. Então, eu vou pedir até para você falar um pouquinho melhor do que é a TCC Uhum, e como é seu trabalho, quem a Luana atende, falar do seu último evento aí, para você falar um pouquinho de também fora do livro, o que que uhum. tem aí da Luana, o que que a gente pode esperar, o que que a gente pode ir atrás para você encher mais a caixa de, né, do direct dela lá no Instagram. Então, conta um pouquinho primeiro o que é a TCC e seu trabalho e depois do que tem aí do teu trabalho fora o livro. Certo. Olha, quando eu concluí a faculdade, já faz 3 anos que eu estou atuando como psicóloga clínica, geralmente tem muito disso com os estudantes de psicologia, né, "Ai, qual que vai ser minha abordagem, qual vai ser a linha que eu vou seguir?". E aí foi onde eu comecei a pesquisar, né, e aí quando eu descobri que a TCC era padrão ouro para depressão e ansiedade, eu falei: "Cara, aqui é o meu lugar", né, porque aí é onde as peças do quebra-cabeça Se vão se encaixando. encaixando, aí eu falei: "Não, é aqui mesmo que eu vou ficar". E, eu gosto de explicar de uma forma muito simplificada para os meus pacientes, né, que a gente tem às vezes acontece uma situação e a gente pensa de uma forma e aquela forma de pensar faz com que a gente tenha alguns comportamentos, ou às vezes está tudo bem e a gente começa a ter uns pensamentos automáticos, porque os pensamentos automáticos são todos esses pensamentos que se passam pela nossa cabeça a todo momento. Então, enquanto eu estou falando aqui, você que está me assistindo provavelmente está pensando em uma coisa aleatória, que isso é um pensamento automático, e às vezes a gente está tranquilo, né, conversando com alguém, e a gente começa a ter um pensamento automático negativo, e se a gente não, questiona esses pensamentos e a gente começa a dar vozes
para eles, né, a gente começa a acreditar de fato naquele pensamento, e esse pensamento faz com que eu me comporte de uma determinada forma. Então, se eu penso que eu sou inútil, que a minha vida não vale a pena, esses pensamentos começam a fazer com que eu tenha alguns comportamentos. Então, eu já começo a me isolar, eu já começo a ficar um pouco mais triste, né? Então, o papel da TCC é a gente modificar esses pensamentos para que a forma que a gente vá reagir diante da situação seja totalmente diferente. E eu ensino muito isso para os meus pacientes, né? E eles têm que fazer algumas atividades de casa. E é muito legal o processo de terapia, porque no começo a gente tem que ficar ali mostrando, né, outras formas de pensar que sejam mais racionais. E aí, às vezes, eles chegam na terapia e já falam: ai, Lu, eu tive esse pensamento automático, mas aí eu rebati ele desse jeito e a forma como eu reagi já foi totalmente diferente. Então é muito Porque legal, ele, né? desculpa que eu te cortei, mas é trazendo para quem tá lá em casa a versão do paciente aqui, Uhum, né? Temos a versão da psicóloga, e porque fica muito prático. É sim, como se, claro, não passei com esse processo aí com a Luana, claro, mas do pouco que eu tive, é como se trouxesse para a realidade, porque sim, é muito uhum, isso, né? O emocional da gente, a gente vai viajando, vai formando cada. Como vocês têm, aham, muitos têm em seus consultórios, né? Aquele bolo de emaranhado de pensamentos, e você traz para clareza, ó, quando tiver isso, faça isso. sim, E aí você uhum, olha e fala, sério que é assim? É simples, mas precisa ser feito, sim. Parece né? ser muito simples, Abre né? muito o nosso entendimento para Uhum. que, olha, faz isso e vai se tornando um hábito, É né? exatamente isso que eu ia falar. O fato de questionar os pensamentos negativos precisa se tornar um hábito, né? Então, assim como todos os dias a gente acorda, escova os dentes, arruma o cabelo, né? Questionar os nossos pensamentos também precisam ser assim. E eu gosto, já falei que eu gosto muito de usar metáforas, né? E eu costumo falar com os meus pacientes, né? Pense em um lugar perto, né? Vamos supor que eu estou pegando um ônibus para eu ir para um lugar perto. E aí eu estou indo, vamos supor que eu estou indo para esse lugar, e aí eu me toco, né, acende uma luzinha ali, tipo, cara, eu estou no lugar errado. O que que eu faço? Né, a resposta mais racional é o quê? Eu vou descer do ônibus e vou pegar o ônibus e vou pro lugar certo, né? Eu não vou até o final do lugar daquele ônibus para chegar lá Sem no final, saber, né, onde sim, tá sem saber dando, para onde onde vai tá, eu dar. tô indo e pegar um outro ônibus. Não, né? Então é isso que a gente tem que fazer com os nossos pensamentos automáticos, né? Assim que a gente percebe que a gente está tendo um pensamento negativo, eu preciso questionar ele. E não tem que ficar dando vozes a ele, né? Aí eu penso uma coisa ruim, aí penso outra coisa ruim e por aí vai. E aí eu gosto muito de usar isso, e aí a galera fica, nossa, uau, como assim? E eu faço muito isso também, né? Quando eu percebo que eu estou tendo um pensamento negativo, né? Eu me imagino como se eu estivesse em um ônibus, num trem, né? Em um carro, estou indo para um lugar errado, o que que eu faço? A resposta mais racional é eu voltar para onde que eu tenho que ir. Não ficar indo até o final lá sei lá, do Da linha, caminho. do caminho, Uhum. para depois ver, né, Sim, porque de repente pode ficar até mais longe, você poderia ter descido naquele sim, lugar, visto onde era, estava bem próximo do que você: "Não, eu vou deixar acontecer, sim, é exatamente porque isso. lá na frente eu peço ajuda". Ótimo. É como um dia a gente estava gravando na Bienal do Livro há pouco tempo, né, José, estávamos lá no Rio de Janeiro gravando, você está vendo essa gravação do podcast aqui, claro, que vai ao ar, em 2025, pode ser que você veja depois. Mas a gente estava gravando há pouco tempo aí lá no Rio de Janeiro e aconteceu isso comigo no voo, porque o Uhum, primeiro voo eu perdi, o segundo também, e aí eu falei: "Pronto, não vou me desesperar não, agora eu vou de ônibus embora de Rio de Janeiro para casa". Porque a moça falou pra mim: "Olha, agora o próximo é só às 9h". Eu falei: "O quê? Vai que às 9h eu perco de novo". Então eu já falei: "Espera, raciocina". É um pouco disso, né, uhum, porque a gente hoje no tempo que a gente tá tão corrido, o mundo e principalmente o país tá de pessoas tão ansiosas, a gente tá no quase praticamente no ranking de ansiedade. Então os consultórios deveriam sim estar cheios, mas sim, ainda não estão, porque as pessoas muitas estão escondendo isso, querendo fazer aquilo uhum, que a gente falou, né, no início do podcast, sim. trazer tudo para si e não, eu dou conta e nós não damos conta, principalmente nesse tempo em que E tá todo tudo mundo bem, faz né, tudo não e dar tá conta de tudo tudo. bem, mas é o raciocinar e falar: "Não, Uhum, espera aí, aonde eu tenho que descer aqui? Não, não dá para eu ir de avião agora, vou voltar de ônibus, então já vou lá ver, sim, porque uhum, senão eu posso perder até o ônibus". Então é um pouco dessa procura. sim. Fala também, Luana, como as pessoas podem te procurar, além, claro, do Instagram, e
quem pode são adultos, são crianças, adolescentes, com quem você trabalha. E me fala um pouquinho também do teu evento. Eu lembro que você Uhum. a gente estava falando aqui nos bastidores, eu falei: "Me manda tudo, Luana, aqui, o que que você fala, o que você faz, porque eu quero contar tudo. É pouco Uhum. tempo aqui de podcast, inclusive tá quase acabando, mas eu quero que você fale também sobre a comemoração do seu evento, a preparação para a comemoração do evento". Eu falei: "Vou marcar para não esquecer aqui". Certo. Conta também. Começando por onde me encontrar, né, lá Isso. na bio do meu Instagram, que o meu Instagram é @psicologaluanaguedes, então já vai lá me seguir. Sim. Tem um link aonde dá acesso, para comprar o livro, para convite de palestras e daí Ótimo. por diante. O lançamento do livro foi no dia 30 de maio, né, e aí eu fiquei: "Cara, eu preciso comemorar isso, né, eu já vou comemorar com a minha família no dia do lançamento e depois eu preciso fazer uma comemoração pra galera já ir adquirindo o livro, né". E aí, mulher, foi todo um preparo, Legal. né, e aí a comemoração inclusive foi um dia após o lançamento do livro, então o lançamento foi dia 30 e no dia 31 já foi o evento. E aí foi Eu lá na que minha fiz o evento, cidade. o de vocês, não? Eu que fiz o lançamento de Foi você vocês? que Ah, fez. foi, Aham. foi mesmo. E Aham. aí a comemoração foi no dia 31, vou te mostrar o vídeo depois. Você que não foi me seguir, vai lá que você vai ver o vídeo da comemoração. E foi muito legal, porque estava toda a minha família, aí tinha pacientes meu no Que legal. evento. Foi até minha professora que me deu aula na primeira série. Então, assim, foi muito emocionante o evento. E aí foi toda uma preparação, né? Eu fiz um convite para enviar para as pessoas, e aí os meus amigos já começaram a compartilhar e já vai aumentando a Aquela expectativa, expectativa. né, da galera. Inclusive eu até trouxe para você, porque para todo mundo que adquiriu o meu livro, Ah, eu dei um legal. marca-páginas. Será que eu consigo? Pode, a gente tá aqui nos bastidores, ó. Aqui, ó, Ah, eu já temos a trouxe social para media você, maker e depois você tudo. dá um pro José. Olha, que E aí legal. tem uma frase do Pode meu livro, mostrar ali? pode? Não sei se a gente vai focar certinho, mas ó, se não vai ver aqui, vê se vai lá logo Uhum. no Instagram pra você adquirir. Já veio o José aqui pegar, ó. Ah, o José tá demais, tá vindo focar. Olha só, José. Foi todo um cuidado, né? A frase que tem aí no marca-página, inclusive. É, não tem problema não. A gente vai mostrar, sabe por quê, José? A gente não vai conseguir. Aí. Aí. Mas, vai lá, aproveita que eu tô aqui, ó, no canto, vai lá no Instagram dela. Eu vou ler pra você o que tem aqui. Ó, fala primeiro, que significado que tem essa frase? Então, essa frase é uma das frases do meu capítulo. Uhum. E aí, eu coloquei aqui, e aí atrás tem o QR Code do meu Insta, mas aí todo mundo que adquiriu o livro, eu estou dando um Ai, marca-página, né? marca-página, amei. Posso ler Claro. a frase? Uhum. Então, vamos lá. A sua dor pode sussurrar que tudo acabou, mas ainda há luz em você. Dê um passo de cada vez e acredite, enquanto a vida há esperança. Que Uhum. lindo! E aí tem o Insta dela aqui, psicóloga Luana Guedes. Já amei. Já, Sim. já posso pegar então pra mim? Claro, e aí depois você Eba, dá José, você vai um, pegar um também. um pro José. E aí eu. É Já pega o sempre seu aqui, José. Ó, aproveita, senão eu levo o outro pra casa. É sempre tentando pensar em coisas que vão gerar conexões com as pessoas, né? E aí eu sou muito cuidadosa com essas coisas, e eu fiquei, o que eu posso fazer além do livro, né? E aí foi onde eu mesma que fiz esse Legal. marca-páginas. E aí, se você perceber, o cérebro que tem aqui é o da capa do livro. É mesmo! Tá demais os detalhes, Então, né? foi todo um preparo. E também durante o evento, né, tem a minha irmã que barra minha assessora, barra minha tudo. Barra que tá aqui, É, gente, já, ó, que ela que entregou pra gente, inclusive, o marca-página. ela conseguiu algumas parcerias pra mim também. Então, os looks que eu usei no dia da comemoração do evento, esse aqui que eu tô usando Olha, hoje também, olha inclusive, só. são de lojas que foram nossas parceiras, né, que também tem lá no meu Instagram. Então, foi muito legal, né? Foi todo um cuidado e foi pessoas que foram me apoiando também, né? Além da minha família, né? Porque aí no dia minha mãe, ela trabalha com decoração, ela fez uma Olha decoração só. lá da cor do livro, inclusive. Então, assim, foi todo um cuidado. E toda a E minha família carinho, né? envolvida, Você sim. vê que é um Uhum. cuidado e um carinho que
sou muito dos detalhes, sabe, Aham. Luana? Então eu acredito que você também. E a gente vê no detalhe o cuidado, o carinho, não só profissionalismo, porque Uhum. profissionalismo muita gente tem hoje. A Sim. gente sabe que muitos não. A gente sabe que muita gente tem. Mas o cuidado e o carinho sempre mostra. Imagine como que você não cuida dessas pessoas na sua consulta, no Sim. seu Uhum. tratamento, nas suas terapias. Então, no detalhe que a gente vê. É verdade. E aí eu fui escalando toda a minha família, né. O meu irmão tinha a função de ficar no caixa, o meu pai de conversar com os convidados, minha mãe também, a minha irmã de tirar as fotos, meus amigos também. Então foi todo mundo ali sendo escalado no dia do evento, cada um com sua função, e foi muito emocionante, né. E aí no final a gente fez uma oração Que lindo. e tudo mais, então foi muito legal. E aí todo mundo postando a foto, né, com o livro, foi bem emocionante. Eu gosto muito de lembrar desse dia e quando eu lembro, meu coração só se enche de gratidão, né. Porque eu fico: "Cara, tá todo mundo aqui adquirindo meu livro, todo mundo vai começar a buscar ajuda Olha só. agora, né, aprender mais sobre saúde mental e ver que a nossa saúde mental ela é urgente, a gente precisa cuidar dela assim como a gente cuida do nosso corpo, porque não é só o exterior, né, a gente precisa cuidar da gente de dentro pra fora. E quando a gente faz isso, as coisas ficam mais leve e vão fluindo, né. Então foi todo um preparo esse evento, todo um cuidado antes mesmo do lançamento, até mesmo quando eu fui postar, né, a novidade, porque eu faço muito spoiler, né. É, né? Aí eu postando: "Gente, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês", e aí todo mundo: "Ai, mas o que que é?" Aí eu: "Calma, vai chegar o momento". Aí eu postei o vídeo de como que foi feito o convite, né, da história, e depois Que postei o legal. o vídeo da pré-venda, e depois foi onde eu fui postando o vídeo do dia daqui do lançamento, depois da comemoração, então foi bem legal esses momentos. Ai, que lindo. E eu quero te desejar muito sucesso mesmo. Obrigada. Não só do que você, porque com certeza você já tem, Uhum. porque eu falo que sucesso para muitas pessoas é dinheiro e não é só isso. Dinheiro é uma Sim. ferramenta. Uhum. Dinheiro é só uma forma de você adquirir algumas questões, realizar alguns sonhos, pagar algumas coisas, mas não é isso. Sucesso é o geral, é o de você vir aqui e enche os seus olhos, Uhum. os teus olhos brilham quando você fala da realização de um evento, Sim. que para muitas pessoas pode ser comum, Uhum. mas que para você a gente vê que isso é sucesso. O Sim. sucesso é você cuidar de quem está ao teu lado, de você ter uma escrita e ser um orgulho para o teu pai, para tua Uhum. família, que com certeza vai se encher. Um abraço pro senhor, qual que é o nome dele? Teu Pro pai. Ricardo. Seu Ricardo, um abraço pro senhor, viu? Porque o senhor tem bastante parcela de culpa, Sim. de responsabilidade sobre essa escrita aqui, viu? Uhum. Começou com o senhor, tenho certeza. E aí, com certeza, você encher a tua família, Uhum. não só de orgulho, a família, mas você. Uhum. Saber que por teu posicionamento Sim. de você pedir ajuda e você se posicionar em fazer, de se ajudar ali com o teu processo da depressão, de tudo que Uhum. você passou, olha onde você chegou, olha o que você fez, depois você estava ali como psicóloga, hoje como escritora Uhum. e com tanto trabalho aí vindo pela frente. Então, Sim, por um posicionamento teu. é verdade. E quando eu começo a contar da minha história, né, eu sempre me emociono, porque eu tenho certeza que a Luana de 2019 estaria muito feliz agora, né. E eu me emociono a falar disso, porque naquele momento eu achei que eu não ia conseguir sair dali, né. E hoje eu estou aqui em um podcast contando um pouco do capítulo do meu livro, então Uhum. isso é muito gratificante. Eu sei que se não fosse a minha família, a minha fé, né, que me sustentou também durante todo esse período, eu não estaria aqui hoje. Então eu fico muito feliz e muito honrada, né, e muito grata a mim Ai, que mesma por não senhor. ter desistido. Sim, é isso, é a você mesma. A gente aprende muito isso também nas Uhum, terapias, com as psicólogas, psicólogos, enfim, que a gente às vezes, quer ser grato muito, eu sou muito assim, né, "Obrigada, minha uhum. psicóloga", você tem que agradecer primeiro a você, Sim. porque se você tá aqui é porque você deu o primeiro passo, então Uhum. vocês sempre trazem muito pra gente, então Aham. é isso. Então parabéns a você pela tua coragem e por levar isso agora para tanta gente, em formato de podcast, de livro, de conteúdo no Instagram, que eu vejo que você é bem ativa. Sim. Continue levando esse seu material. Eu quero te agradecer, mas antes eu quero que você encerre com uma mensagem, que Uhum. a gente chama aqui como uma chave, já que é Chave Mestra Podcast, dê uma chave para essas pessoas que estão vendo a gente aqui e que precisam mudar de vida. E o que que é a chave? É uma frase? É Uhum. uma mensagem? É um insight, algo, uma dica Uhum. final
pra sua câmera, que eu falo que é aquela Uhum. ali, que é a câmera do puxão de orelha, a câmera do abraço, a câmera Aham. da dica, do amor. Então, antes da gente encerrar, traz pra gente, Luana, o que que você acredita que vai ser uma chave para abrir uma porta importante para essas pessoas? Certo. Olha, eu acredito que a gente cuida melhor do outro quando a gente cuida muito bem da gente em primeiro lugar, né. Então, eu espero que através desse podcast, através desse livro, né, você possa ser inspirado a não desistir, né, a pedir ajuda, porque pedir ajuda é um ato de coragem, e uma vez que a gente faz isso, seja mandando mensagem para um psicólogo, para um psiquiatra, né, estando aqui, até mesmo nesse podcast de saúde mental, significa que já tenho um pouquinho aí disso de eu preciso de ajuda, então, eu espero que você continue acreditando que sim, existe dias melhores e que sim, enquanto há vida, né, há esperança e eu tenho certeza que quando você procurar ajuda, tudo irá mudar de dentro para fora. Ótimo, muito obrigada, Luana. Obrigada a você. Obrigada mesmo pelo teu tempo, por todo o conteúdo que você trouxe aqui pra Uhum, gente. E volte sempre, viu? É o que eu falo, vocês têm a chave uhum, das nossas portas aqui da editora Chave Mestra, como escritora e também como uhum. profissional da área. A gente sempre está aqui precisando muito de vocês para ajudar tantas pessoas aí, como você já tem feito, mas muito mais agora no audiovisual. Então, Certo. tá aberto as portas. E você é de São Paulo, né? Sim. Pronto, já não tem desculpa de estar aqui sempre, viu. Muito obrigada, viu, Débora, foi um prazer estar aqui, de verdade, fico muito feliz, muito grata. Muito Eu obrigada que mesmo. agradeço e até a próxima, Sim. e um ótimo retorno para você, e muito obrigada a você que esteve com a gente até esse tempo, eu tenho certeza que foi muito proveitoso. Agora, volta este episódio, eu sempre dou essa dica, volta esse episódio, assiste tudo, aí vem anotando agora. Já Uhum. vem anotando e lembra daquela pessoa que você fala: "Puxa, eu vou mandar para ela, eu sei que ela tá precisando". E se essa pessoa é você, não esquece, viu? Deixa de passar um pouquinho para as pessoas aquilo que você precisa fazer. Então Sim. peça ajuda, vá buscar ajuda e com certeza tem muito profissional para te auxiliar. Se puder ser a Luana, melhor ainda, que ela tá por aqui em São Paulo, mas também com certeza faz um trabalho lindo no online. Então, vai lá e confere nosso episódio, manda para todo mundo e eu te espero até a próxima. Beijo.